Olá, bom dia a todos. Vamos iniciando hoje, então, nosso segundo dia, aqui com a nossa aula 2, né? Fazendo uma pequena lembrança do que nós vimos ontem. Começamos ontem nós pudemos ter a oportunidade de entender a transformação digital no setor jurídico, os impactos dessa tecnologia. Falamos um pouco sobre a Legaltex, que são essas empresas que têm trazido soluções jurídicas de alta tecnologia, tanto no que diz respeito a softwares, quanto diz respeito a aplicativos, serviços de automação, enfim, uma série de ferramentas importantes para automação e para digitalização do setor jurídico. E falamos bastante sobre inteligência artificial, e vamos continuar falando, e aplicamos aí conceitos por meio de duas práticas que eu deixei ontem para vocês, que foi a construção de um assistente. Deixei aqui um QR Code ontem, com a possibilidade de vocês fazerem acessarem uma série de ferramentas e refletirem um pouco sobre quais as oportunidades que vocês observaram nessas ferramentas e se, eventualmente, alguns desafios. Não no sentido de operacionalizar a ferramenta apenas, mas principalmente no sentido mais estratégico. Quais desafios vocês observam de adoção dessas ferramentas no aspecto jurídico, se haveria resistências culturais, né, que ontem nós falamos sobre cultura, e o quanto a cultura pode impactar na adoção dessas tecnologias, culturas um pouco mais resistentes, culturas empresariais mais resistentes à mudança, ou mais resistentes a novas formas de atuação, podem encontrar um pouco mais de resistência à adoção de ferramentas de tecnologia, preferindo técnicas mais tradicionais, que já são aceitas, já são muito bem-sucedidas, no entanto, ficam defasadas em relação a outras possibilidades novas, o que pode também deixar alguns escritórios numa situação um pouco defasada em relação, caso o cliente compare com outras opções um pouco mais tecnológicas. Escritórios que utilizam outras opções mais tecnológicas. E hoje já se pensa de maneira mais aberta, né, mais clara, em relação à própria concorrência que pode haver em relação a... Vou pedir a vocês que fechem os microfones, por gentileza, porque senão fica vazando um áudio aqui para todos, tá? Por gentileza, quem conseguir fechar o seu microfone, eu agradeço em nome de todos. Bom, então, o que acontece? Nós temos aí, como eu disse, a possibilidade de optar por essas outras opções mais tecnológicas para auxílio. E deixei esses dois links justamente para ajudar vocês, né, no sentido de encontrar essa possibilidade. Tá? Então, o que acontece? Nós temos aqui, então, esse QR Code. Alguém chegou a escanear? Gostaria de compartilhar alguma experiência aqui? Fiquem à vontade, tá? Aqui com todos, nós temos aqui essa possibilidade, tá? E desafios idem. Desafios também a gente pode ter aí algumas questões. Uma outra prática que eu deixei para vocês ontem, me pediram aqui para operacionalizar para vocês, então nós vamos fazer isso agora, né? É a prática de construção de um assistente virtual, um robô. Aqui eu deixei essa ferramenta, Pou, que é uma ferramenta gratuita. Eu vou até compartilhar minha tela aqui com vocês, para que vocês possam visualizar. E assim, ela é bastante simples de ser utilizada, né, bastante tranquila, e vocês podem, sempre que quiserem, utilizar para fazer assistentes. Aí vocês me perguntam, qual a diferença entre usar um assistente como esse e ter abrir aqui, acredito que vocês estejam visualizando já a tela do Pou. Qual seria a diferença entre utilizar um aplicativo como esse e utilizar o próprio Google,
A diferença é que aqui você pode fazer perguntas, você pode se utilizar de uma série de arquivos pessoais que vocês eventualmente tenham, né? E depois disso vocês podem se utilizar da ferramenta para a criação dos seus próprios robôs. Então, essa é a tela, vocês vão basicamente clicar aqui em criar um assistente, né? Uma vez criando esse assistente, vocês vão ter a oportunidade de nomeá-lo, porque é uma pequena burocracia aqui da ferramenta, que pede para que vocês coloquem um nome a esse assistente, tão somente para que vocês consigam utilizar, tá? A partir disso, vocês vão aplicar a ele uma base de conhecimento. Então, vocês têm aqui, reparem que aqui tem alguns que já foram construídos, eles ficam aqui, e vocês têm a possibilidade de baixar, por exemplo, eu quero ter um robô onde eu possa armazenar todas as novas súmulas do STF dos anos de 2024 e 2025. Poxa, mas eu tenho uma pasta onde eu guardo esses documentos, por que eu faria um robô para ter a mesma armazenagem? Simplesmente porque, tendo um robô, você pode fazer perguntas. Em relação a tal decisão, qual foi a decisão final do STF em tal aspecto? E ele já imediatamente já traz para você as respostas. Exatamente como funciona o chat GPT. Notem que aqui vocês têm iniciar um novo chat. Vocês vão colocar perguntas e já vão ter a resposta pronta. Vocês não vão precisar ler as súmulas, pesquisar os itens, ainda que hajam boas ferramentas de navegabilidade, boas ferramentas para navegar em PDFs e tudo mais, vocês têm aqui a possibilidade de já obter essas respostas prontas. Então, vale muito a pena que vocês tenham aqui esse assistente e nomeá-lo é simplesmente para encontrá-lo depois com mais facilidade aqui, um pedido que a ferramenta faz para que vocês possam utilizar, certo? Então, quem teve a curiosidade de fazer, depois, se quiser colocar aqui no chat como foi e qual a sua percepção, é muito bem-vinda, tá? Caso não, fica aqui a tela para vocês, o site direitinho, para que vocês verifiquem aí quando puderem e quiserem, certo? Então, recomendo bastante aqui a utilização da ferramenta e até mesmo para que vocês comecem a ter essa familiaridade com a tecnologia e como ela pode auxiliar vocês a tomar decisões mais rápidas e mais funcionais no dia a dia, certo? Então, nós estivemos aqui e observamos como a gente utilizou essas ferramentas na aula passada. Hoje nós vamos falar... Opa, fiz alguma bobagem, pronto. Hoje nós vamos falar também da aplicação da LGPD, Regulamentações Internacionais de Proteção de Dados, né? Vamos falar sobre segurança da informação, proteção contra vazamentos de dados empresariais, tudo num aspecto um pouquinho mais ampliado. Porque a LGPD, os senhores conhecem bem como funciona, os senhores sabem bem como utilizar, né? Conhecem muito bem a lei. Então, nós vamos falar aqui à luz da tecnologia. Impactos da tecnologia blockchain, considerada hoje a mais segura do mundo, vamos entender se é mesmo e por que é. Smart contracts e NFTs no direito empresarial. São termos que já não são tão novos assim, já são conhecidos, mas vamos aprofundar um pouco no sentido de compreender como eles podem nos auxiliar e como podem trazer ferramentas novas para a atuação no direito empresarial. E estratégias dessa adoção na tecnologia em escritórios, departamentos jurídicos. Então, essa é a nossa pauta para hoje, certo? Então, começando. Falando aí da Lei 13.709 de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem trazer o quê? Boas práticas, governança, mitigação de riscos e vem atuar aí em atos de compliance. O que a tecnologia vem trazer para fazer esse contraponto e apoiar a legislação no sentido que ela aconteça de fato dentro das organizações, dentro das empresas, né? Vem trazer serviços de criptografias,
controles e criação de camadas diferentes de segurança. É muito comum que vocês verifiquem as chamadas verificações em 2 etapas. Geralmente, quando algum programa, algum software, algum aplicativo pede que nós façamos verificação em 2 etapas, é importante que a gente aceite e faça. Temos, muitas vezes, a opção de não seguir por esse caminho, de fazer uma verificação simples. Mas a verificação de 2 etapas é justamente para proteção final desses dados. Análises e testes e habilitações de autenticações. Então, são aspectos que, do ponto de vista da tecnologia, eles são constantemente revistos, ampliados, constantemente aperfeiçoados, porque também, nós vamos ver daqui a pouco, que os ataques, o hackeamento de dados, de informações sensíveis, estão cada vez mais sofisticados. A criação dos serviços de blockchain, por exemplo, da tecnologia blockchain, ela não necessariamente foi feita para essa finalidade. No entanto, hoje é considerada a mais segura para essa finalidade. Então, a gente vai entender como a soma dessas tecnologias tem proporcionado uma segurança bastante importante para os escritórios de advocacia e para os setores jurídicos. Na verdade, eu gosto sempre de relembrar que nada é 100%. Então, ainda não temos, infelizmente, 100% de segurança em nenhum tipo de tecnologia. Entretanto, a que mais se aproxima hoje é justamente a tecnologia blockchain. Então, todas essas tecnologias que eu mencionei, elas compõem um conceito chamado cibersegurança, cybersecurity, que vem trazer um conjunto de ações, um conjunto de técnicas para a proteção de N camadas de tecnologia, tanto sistemas, quanto programas, quanto redes e equipamentos, equipamentos contra as invasões. As redes, poxa, eu posso pensar na rede do meu escritório, onde eu tenho ali conectados 10, 20 estagiários, 2, 3 advogados, enfim, e transito dados, envio informações para outras redes, com certeza. Com certeza, estamos falando desse tipo de rede mais simples, que são as redes domésticas, que chamamos, né? Embora de uso profissional, elas também podem ser chamadas dessa forma, e que tem ali a utilização diária, que são redes simples, para compartilhamento de documentos simples, e até documentos não confidenciais, muitas vezes, elas também entram nessas possibilidades. Cybersecurity, ela vai englobar, o conceito vai englobar a segurança em muitos níveis, do mais simples ao mais sofisticado. Então, segurança de aplicativos, segurança da nuvem. A armazenagem de dados na nuvem hoje é considerada extremamente segura devido a essas ferramentas de cibersegurança. Então, hoje nós temos aí as nuvens mais comuns utilizadas, são as nuvens do próprio Google, né, o Google Drive, por exemplo, a AWS, que é a nuvem da Amazon, que é um sistema extremamente seguro, onde você, enfim, realiza pagamentos e obtém aí uma armazenagem de acordo com a sua necessidade e vai aumentando isso ao longo do tempo da necessidade. E são serviços hoje extremamente populares em quaisquer segmentos. Então, eu estou aqui, naturalmente, nós vamos nos ater ao setor jurídico, mas hoje eu diria que uma das nuvens mais utilizadas no mundo para quaisquer segmentos é justamente o AWS. Segurança de dados, então, como nós vamos cuidar para que os nossos dados não estejam desprotegidos? Porque, como falamos ontem, é uma pergunta muito apropriada que surgiu aqui ao final da nossa fala, é que como proteger, esses dados não estariam protegidos pela legislação? Sim, os dados estão. No entanto, há necessidade que as ferramentas de cibersegurança façam o seu trabalho da forma adequada e protejam esses dados na sua totalidade. Porque as ferramentas de captura, os softwares, os robôs, eles vão fazer o seu trabalho, que é capturar os dados. Então, os dados que estiverem desprotegidos serão capturados. Então, o que nós temos que observar é por que os dados estão desprotegidos. E não o inverso, né? Não fazer um raciocínio inverso. Como eu posso... Os dados não podem ser capturados porque tem a proteção da LGPD. Não.
Infelizmente, muitos robôs ainda não são tão inteligentes a esse nível. Se nós formos usar, por exemplo, o ChatGPT, muitas vezes ele já está programado, ele já está pronto para fazer para nos trazer essa informação e dizer que ele não pode trazer certas informações porque contém dados sensíveis. Porém, muitas ferramentas não vão nos dar essa informação, elas vão simplesmente capturar os dados. Segurança de IoT. Eu chamo a atenção para esse ponto, de extrema importância, e ele não é tão explorado. IoT é justamente um termo utilizado para descrever a internet das coisas, Internet of Things. Então, o IoT, o que ele pressupõe? Todas as vezes que nós falamos em IoT, nós estamos falando em interconexões, ou seja, diferentes dispositivos conectados entre si, compartilhando dados. Então, nós estamos falando necessariamente de interconexão a cada vez que mencionamos essa sigla, IoT, Internet das Coisas. Então, nós temos aí, pensando no uso doméstico para IoT, para ficar mais compreensível, mais didático. Se eu tenho as chamadas residências inteligentes, onde eu chego na minha residência através do meu celular, eu posso simplesmente imputar um dado, uma informação. Chego às 18 horas. A partir desse momento, a partir do momento que o meu celular envia essa informação para a minha residência, o meu ar-condicionado recebe essa informação nos seus sensores e já climatiza a residência da forma como eu gosto que ela esteja quando eu chego. Imediatamente, o chuveiro elétrico, a banheira da residência também recebem essa informação para climatizar a água da banheira, para que quando eu chegar ela já esteja na temperatura e na quantidade de água que mais me apetece. Também eu posso gostar de um cafezinho na hora que eu chego em casa, e a minha cafeteira também recebeu a mesma informação, chegou às 18. Todos esses aparelhos estão conectados entre si, transitando dados. No caso, estou mencionando um único dado aqui, o input chego às 18. Mas a banheira está programada para climatizar a água naquela temperatura, a cafeteira está programada para, a partir dessa informação, exercer uma outra ação, e assim sucessivamente. O ar-condicionado também para climatizar naquela temperatura. Isso são dados, isso é a internet das coisas. São dados compartilhados entre diferentes dispositivos. Então, vocês imaginem diferentes dispositivos recebendo inputs únicos e produzindo informações diferentes. Ações diferentes. Então, imaginem como isso requer uma altíssima segurança para que justamente nenhum desses dispositivos seja acessado, porque apenas um deles pode conseguir ser hackeado e captar a informação dos demais. Então, é um outro nível de segurança, já bastante utilizado, está chegando agora mais força ao Brasil por conta da tecnologia 5G, que para nós é muito recente, mas que no mundo já funciona muito bem e que requer aí camadas extras de segurança. Então, segurança de infraestrutura crítica, que é aquela infraestrutura fundamental para o funcionamento de toda a rede. Tá? Segurança operacional, justamente manter essas máquinas, esses aparelhos, esses sensores, esses dispositivos totalmente livres. Totalmente não vamos usar esse termo porque é muito complexo, né? Não existe totalmente, mas o mais livre de invasões possível. Segurança móvel, que é justamente os dispositivos celulares, dispositivos que podem ser locomover, pelos notebooks, assim como os endpoints também são dispositivos finais. Então, qual é o endpoint de determinada informação? É o meu notebook, é onde eu vou acessar essa informação? Então, ele precisa ter uma camada extra de segurança. É o meu celular? Qual é o ponto final onde essa informação vai chegar para mim? Aqui eu preciso ter uma camada extra de segurança. Até mesmo no modo confiança zero, que é justamente nenhum link externo pode ser aceito, ou isso às vezes é um pouco complexo, porque há necessidade de se receber links para compartilhamento de alguma ação, de algum documento específico. Então, a possibilidade de ser confiança zero também pode incluir uma dupla, uma tripla checagem, ou camadas extras de segurança que tornem mais complexo o acesso a esses links,
apenas alguns administradores podem acessar esses links também, é uma outra medida de confiança zero, para que não passe nenhum tipo de link, nenhum tipo de anexo também, ou alguma informação escape ali do controle da rede. Tudo isso entra nesse conceito de cibersegurança. Quais têm sido as principais ameaças cibernéticas observadas nos últimos 12 a 16, 18, 12, 16 meses, né? Os mais recentes, que nós temos visto, inclusive, com maior impacto negativo. O ransomware, ele trata, por exemplo, de sequestros de dados. E, realmente, tem a lógica de um sequestro. A captura de um dado e o pedido de um resgate financeiro. Isso, o ransomware, ele, embora não muito falado, ele é um dos maiores responsáveis pela perda de reputação de muitos escritórios, de muitos setores, justamente pela falta de cibersegurança. O phishing, ele é o mais simples de ser feito. No entanto, está cada vez mais sofisticado. O phishing é justamente um e-mail completamente disfarçado de um e-mail da própria empresa ou de e-mail seguro. Então, ele vem ali extremamente sofisticado, visualmente falando. Ele vem disfarçado de uma comunicação legítima. E, na hora da distração, o colaborador, nós, dentro na hora da distração, entender que aquilo faz parte da nossa comunicação diária, clicar, e muitas vezes não é preciso nenhum tipo de informação, basta clicar e ele já envia um agente para a nossa rede. Então, o phishing, ele é extremamente nocivo e muitas vezes não é tão simples de ser detectado, exige um pouquinho mais de atenção. E geralmente chega por e-mail ou mensagens, até mesmo de WhatsApp, já estão sendo detectadas, mas o e-mail é o mais comum. A própria violação de dados, né, que ela pode acontecer com acessos não autorizados. Então, a partir do momento que alguém não autorizado consegue acessar a minha rede, ela consegue executar a violação de dados. E a engenharia social é um outro tema tão falado, mas de extrema importância e complexidade. Por quê? A engenharia social, ela vai atuar onde? Nas pessoas. Ela não necessariamente vai atuar nas redes, dentro dos sistemas tecnológicos, e sim nas pessoas, trazendo mensagens, trazendo técnicas que possam manipular as pessoas emocionalmente para que elas liberem algum tipo de informação aparentemente inofensiva, aparentemente simples, aparentemente não confidencial, mas é a informação suficiente, ou a única informação que falta, para os invasores conseguirem os seus objetivos. Então, um dos maiores desafios hoje nos escritórios é treinar as suas equipes dentro dessa lógica da engenharia social, para que não haja o compartilhamento, ainda que aparentemente inofensivo, de alguma informação ou algum detalhe, geralmente é um detalhe ínfimo, algo realmente muito simples, mas que ali naquele momento as pessoas entendem que não vai causar nenhum tipo de dano, é uma informação comum, cotidiana, corriqueira, e é justamente aí onde acontecem as invasões, e detectar, isso é bastante importante, é bom deixar claro, detectar que a invasão foi feita dessa forma também é extremamente difícil. Muitas vezes as redes são checadas, o nível de segurança é altíssimo, está tudo dentro de todas as conformidades e ainda assim houve um vazamento de dados. O que aconteceu? Podemos apostar que a engenharia social está envolvida no tema. E quais seriam as principais estratégias para proteção destes dados? A gente aqui vai falar, naturalmente, de algumas. E, no entanto, como eu digo, nada é 100%. Elas vão mitigar uma série de riscos, elas vão nos ajudar no que há de mais importante. Mas é importantíssimo, é ainda mais importante, observar e acompanhar sempre quais são as novas tendências, quais são as novas
os novos lançamentos, o que há de novo em termos de cibersegurança, porque os ataques vão a cada dia tentando burlar tudo aquilo que já é conhecido como estratégias de proteção. Backups é o básico. Né? A gente precisa fazer backup desde a época que a gente não tinha internet, a gente guardava armazenava em disquetes. E hoje temos formas mais sofisticadas de fazer backups, mais de um, inclusive, né? E serviços de disaster recovery, que são que é justamente a recuperação de desastres. Muitas vezes temos profissionais específicos para fazer esse tipo de trabalho. O que seria a recuperação de um desastre? Algum dano a algum hardware, alguma central de armazenagem, e eu preciso recuperar dados centenas, se possível, que geralmente não é possível, mas com o mínimo possível de perdas. Então, isso é considerado uma recuperação de desastres, e já existem profissionais especializados nesse tipo de trabalho. Políticas de autenticação, como a gente falou agora há pouco, e de controle de acesso, restrições, ferramentas de proteção contra ameaças, elas são consideradas matérias básicas, né? Precisamos realmente ter essas ferramentas de proteção sempre. Né? Segurança e acesso ao ambiente físico da TI, então, acesso a servidores. Por isso que a armazenagem nuvem, muitas vezes, ela é mais indicada, ela é mais interessante. Justamente porque não há necessidade de blindar no ambiente físico. Não há ambiente físico para ser blindado. Mas, se não há uma confiança, não há uma cultura aberta para a armazenagem em nuvem, por preocupações com segurança, que não teria a ver, porque é de fato muito mais seguro, é importante blindar o acesso aos servidores principais. A atualização constante de sistemas e softwares, ela é muito importante não apenas para trabalharmos com a última versão, para termos mais funcionalidades, mas sim para termos as últimas, os que há de mais novos. Conscientização de segurança para os colaboradores. Voltamos a falar aí de inteligência social. Então, mais uma vez, voltamos aí ao mesmo tema, onde temos aí a possibilidade a possibilidade, não, eu diria que a necessidade de trazer os nossos colaboradores a compreender esse tipo de ameaça e como podemos orientá-los nesse sentido. Tá? E atualizá-los. Orientar só não basta, né? Gosto sempre de relembrar isso. Orientá-los e mantê-los sempre a par da necessidade da atualização. Tá? E a partir disso, a minha slide não está querendo passar, vamos ver o que aconteceu. Agora não foi, vamos ver. Só um minutinho, porque falando de tecnologia, ela às vezes nos prega peças. Vamos aqui. Não tem, não tem o que aconteceu. Deixa eu ver aqui. Eu vou mudar aqui o compartilhamento e tá certo. Não deu. Vamos lá, vamos continuar. Bom, eu vou aqui pedir para que me auxilie nesse ponto. Enquanto isso, a gente vai tratando, continuando nesse aspecto. Até aqui alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer algum tipo de pergunta? Fique à vontade, esse momento a gente pode usar para isso. Não? Tranquilos? Ok. Então, vou pedir só para que vocês aguardarem um minuto. Oi, Lilian, pois não. Lilian nos presenteou ontem com uma pergunta excelente, né? Nos fez aí até um assunto que eu tinha deixado passar e a Lilian, muito em tempo, lembrou. Fique à vontade, Lilian, se quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta. Fique à vontade.
Sugestão. A captação de áudio foi feita por microfone de lapela, em vez de ser captado por... Não, Estela, agradeço. A captação de áudio, ela está sendo feita através de um microfone de lapela, sim, não pelo notebook. E eu pergunto, vocês ouvem bem? O áudio está ok? Vocês conseguem me ouvir? Tá. O que o usuário deve fazer quando seus dados são vazados? Exemplo, Gov.br, Detran. Certo. Bom, no caso, quando o usuário deve fazer, quando seus dados são vazados, ele deve seguir justamente tudo aquilo que está na Lei Geral de Proteção, que o orienta a constituir um advogado e buscar os seus direitos e acionar o órgão justamente quando ele percebe que os seus dados foram expostos sem sua devida autorização. E, no caso de dados sensíveis, de fato, é uma causa bastante justa e aceita. Eu vou pedir a vocês um minuto apenas para que o nosso querido Vitor, o nosso ajudante, esteja aqui, certo? Para que ele venha aqui nos ajudar a avançar. Já chegou. Ele é rapidinho, ele chegou. De novo. Eles travaram. Pronto, tá vendo? Vitor resolve. Obrigada. Então, avançando, nós vamos então entrar aqui. Lilian, ok? Ficou claro para você aqui a minha resposta? Perfeito. Então, avançando, eu gostaria de adentrar aqui um conceito muito interessante, muito presente hoje nos escritórios. Como falamos ontem, na nossa reflexão anterior, não tem sido fácil para muitos escritórios migrarem para o modelo de gestão 5.0. Por quê? Por questões culturais. Então, há ainda não vou chamar de uma desconfiança, talvez seja uma insegurança, ou dúvidas, que eu acredito que seja mais provável, em relação aos aspectos de segurança, se de fato os níveis de segurança aplicados naquele escritório são suficientes ou não, como melhorar, e ainda assim sabemos que pode haver algum evento nesse sentido. No entanto, é importante que a gente adentre esse conceito, entenda em maior profundidade, porque, de fato, hoje é onde está o presente dos escritórios. Vou entrar aqui com um conceito que ele vem puramente da tecnologia, que é o conceito de UX e UI. Vou me ater, para não cansar os senhores, eu vou me ater ao conceito de UX, que é User Experience, experiência do usuário. É aqui que nasce boa parte das reflexões e das ações da gestão 5.0. Por quê? Porque o foco da experiência do usuário é o quê? É a geração de valor para o cliente. Quais ações eu posso ter hoje no sentido de gerar valor superior para o meu cliente? Essa é a reflexão feita em qualquer segmento. Esse conceito nasce por quê? Quando se fala em tecnologia, vamos imaginar aqui o e-commerce. Nós temos diversas opções. Hoje o cliente é extremamente infiel. Por quê? Porque nós temos opções de compra hoje ilimitadas dentro da internet, em diversos sites extremamente confiáveis, com preços extremamente atrativos, condições de pagamento que nos atendem plenamente. E hoje o poder de barganha é todo do cliente, todo nosso. Então nós podemos optar por comprar onde melhor nos convier. E isso não é nenhuma garantia, por mais que eu tenha experiência excelente de compra, não é nenhuma garantia que eu me mantenha comprando sempre no mesmo local. Por quê? Porque as opções são inúmeras e eu quero experimentar opções novas cada vez que eu decidir comprar. E, geralmente, essas experiências têm sido todas muito positivas. Então, eu vou pegar um exemplo meu. Eu fiz uma compra de um livro na semana passada pela Amazon, recebi 2 dias antes, perfeitamente embalado e com vouchers de descontos de 30% para as minhas próximas compras. Foi ótimo. Ainda assim, eu precisei trocar a fechadura da minha residência e comprei no Mercado Livre. Não poderia ter comprado na Amazon? Poderia.
mas resolvi comprar no Mercado Livre porque tive a experiência de compra ainda superior. Realizei minha compra e chegou no dia seguinte, também estava prometida para 2 dias, e recebi uma mensagem no WhatsApp dizendo: se prepare para receber sua encomenda. Ela chegará até às 7h15. Recebi isso às 15 para 7. Ela chegou às 7 horas. Então, são pequenos detalhes que geram valor para quem compra. Poxa, que interessante. Eu fui até avisado do horário que minha compra vai chegar. Olha que interessante. Mas olha, chegar da manhã, chegou um dia antes. Poxa, é um encantamento que o cliente chega. Deixa eu ver aqui. A Estela está falando sobre o áudio. Não sei quanto aos demais colegas, mas aqui, quando a professora se aproxima do notebook, o áudio fica 100%. Mas no momento que se afasta, caminha pela sala, o áudio piora consideravelmente. Então, eu vou ficar aqui próxima ao notebook para que todos possam me ouvir melhor. Tá? Então, vejam só. Estela, melhorou? Vou me manter aqui, eu acho que vai ficar melhor para todos. Eco, né? Tá, perfeito. Então, sim, acredito que a gente está numa sala diferente hoje, pode dar um pouquinho de eco. Então, perfeito, vou ficar aqui. Então, vejam só. O conceito de user experience, ele vem falar de como nós podemos nos utilizar de aspectos tecnológicos para a geração de valor superior ao nosso cliente. Pensando no dia a dia de um escritório de advocacia, vamos imaginar o seguinte: eu não me utilizo desses conceitos, eu não domino esses conceitos. Eles não fazem parte daquilo que eu entendo ser uma boa prestação de serviço ou a prestação de serviço adequada para o meu cliente, para o perfil de clientes que eu tenho. Perfeito. No entanto, há muitos outros escritórios que tentaram e utilizaram com sucesso essas técnicas e, eventualmente, eles podem ter algum tipo de contato com o seu cliente e ele se valer de alguma dessas experiências. Certamente, a experiência para o seu cliente será superior. Nós vamos entender por quê. Isso pode, sim, trazer aí uma percepção para o cliente de que eu tenho um escritório um pouco mais preparado do que o outro, com recursos mais avançados, e na percepção do cliente, isso pode levá-lo a entender que os escritórios que estão mais preparados, que têm mais acesso ou mais conhecimento de uma tecnologia superior, podem também estar mais preparados para as minhas causas, para as minhas necessidades em geral. Então, é um ponto de atenção, algo para observar. Então, quando eu falo aqui em conceitos de user experience, quando eu falo da tecnologia, estou falando do quê? De uma navegabilidade em sistemas muito mais simplificada, softwares e aplicativos intuitivos, ou seja, eu consigo me utilizar deles com muita facilidade, mesmo sendo leiga na tecnologia, eu consigo me utilizar deles com muita tranquilidade, com muita facilidade, porque eles são muito simples. Sua utilização é realmente muito simples, até para leigos. Então, esses são conceitos que, aplicados ao dia a dia, transmitem para o meu cliente uma experiência superior de contato com o meu escritório, de contato com a minha prestação de serviços. Então, esses conceitos vêm sendo muito bem aplicados. E, graças a eles, estamos aí na era 5.0. Então, o que a era 4.0 nos trouxe, para nós entendermos melhor onde estamos e para onde podemos ir, né? O que já era possível e o que passou a ser possível agora. Em termos de relacionamento com o cliente, a gestão 4.0 já traz essas ferramentas estratégicas, tanto de comunicação quanto de marketing, com agora a regulação do marketing jurídico. Então, automação de processos, então, os deslocamentos aos fóruns centrais e demais setores jurídicos passou a ser não tão necessário, porque há a possibilidade de se fazer tudo isso online, trazer aquele número imenso de processos também já não é mais necessário, porque são possíveis acessos online, e por aí sucessivamente. Onipresença, isso também é muito interessante. O escritório, ele não precisa mais estar num único local. Ele pode
estar inserido no conceito do work anywhere, que é trabalhar de qualquer lugar. Então, o cliente também, ele está em todas as plataformas. O cliente está na rede social, o cliente está na internet. O advogado também deve estar onde o cliente está. O cliente está nas redes sociais. O cliente está em diversas plataformas. Então, a onipresença também é um conceito importante. Análise inteligente de dados, falamos bastante sobre isso ontem, né, que o escritório saiba tratar as informações, os dados, e transformá-los em informações, desde o momento da sua coleta e análise, justamente para entrega, para melhorar os seus procedimentos e os processos que já são feitos hoje. Entregamos um serviço de alta qualidade, mas ele pode ser de altíssima qualidade à medida que nós possamos melhorar os nossos processos e, através da análise de dados, construir nossos modelos preditivos, ter acesso mais rápido e mais facilitado à informação de altíssimo nível, de altíssima acuracidade. Então, essa análise inteligente de dados vem nos trazer todas essas possibilidades. Tá? E a gestão 5.0, ela começa a trazer novidades importantes, como, por exemplo, os smart contracts, os contratos inteligentes. Então, o que é esse conceito de contratos inteligentes? Né? Eu trouxe aqui, inclusive, a definição do próprio criador desses contratos. Né? Segundo Nick Szabo, ele nos diz que um contrato inteligente é um acordo entre duas pessoas, ou entidades, enfim, na forma de um código computacional programado, autoexecutável, automaticamente. São contratos que se fazem sozinhos, sim. Poxa, mas isso causaria uma disrupção no setor? Então, não há necessidade, então, de um advogado, nem mesmo de um setor jurídico, intermediando esses contratos? Sim. E é seguro? Muito. E é aceito? Muito. Então, nós estamos vivenciando, sim, uma disrupção tecnológica no segmento jurídico, no setor aqui do direito, por conta também dessas tecnologias. Smart contracts tem sido, por enquanto, uma das tecnologias mais disruptivas que nós temos observado aí nos últimos 2 anos. E ele vem aí aplicar ferramentas de jurimetria, trazendo aí toda a... dentro de um contexto de tecnologia jurídica já implantada, ou seja, nem precisa ser um contexto sofisticado, vale ressaltar isso. Pode ser uma implantação de uma rede um pouquinho mais densa, mais organizada, alguns softwares de gestão de clientes, softwares de prospecção de clientes. Pronto, eu já tenho uma rede estabelecida. Não preciso ter uma altíssima tecnologia. É o básico. No entanto, eu já posso dizer que eu estou atuando com tecnologia jurídica e posso, sim, dentro desse contexto, atuar e concretizar os smart contracts. Né? A digitalização de processos se faz necessária, e isso já é parte do nosso dia a dia, seria impossível a armazenagem física de toda a documentação e todos os processos que temos hoje em dia, então isso já é nosso dia a dia. A criação de políticas de segurança também já está nesse pacote, todos nós já temos essas ferramentas, ainda que mínimas, de cibersegurança, e a própria rede desenvolve protocolos de validação, ou seja, o que seriam esses protocolos de validação? Eles são justamente desenvolvidos pela tecnologia blockchain, que nós vamos ver agora, e são de altíssima segurança, certo? Então, onde temos observado a incidência de contratos inteligentes com muito sucesso, com reconhecimento total e não temos tido registros de incidentes? Em acordos comerciais, então, você precisa fazer um financiamento bancário, ou, enfim, qualquer tipo de financiamento, e tudo isso já é aprovado de forma online. Ali dentro dessa negociação e desse financiamento, estamos visualizando, estamos tratando aí de contratos inteligentes. Então,
essa análise de documentação, essa análise de financiamento, que antes levava muito tempo, ela é feita de forma imediata. Então, eu posso submeter, enfim, o meu CPF a uma análise de crédito, que é uma resposta em milissegundos. Por quê? Porque foram flexibilizados os critérios de aprovação? Não, porque a tecnologia permite que isso seja feito em milissegundos e amarrados com os contratos inteligentes lá ao final. Registros, então, facilitam o armazenamento e manutenção desses registros todos. Então, aqui tem um exemplo interessante, né? Históricos médicos confidenciais de pacientes, que podem ser armazenados aí de forma muito segura, por muitos anos, dentro dessa tecnologia. Embora, quando se fala em anos em tecnologia, temos aí que ter todas as ressalvas, porque a tecnologia muda em horas, em dias, em semanas. Certamente, daqui a um ano, nós vamos estar aqui falando sobre outras tecnologias muito mais avançadas e muito mais importantes do que as que temos hoje. Então, a necessidade de atualização, ela é mandatória e constante. Tá? Empréstimos hipotecários também vão seguir essa mesma lógica dos financiamentos. O próprio mercado imobiliário tem trabalhado com esse tipo de contrato de forma muito bem sucedida, né? Então, tanto no registro de propriedade, de forma mais eficiente, quanto na própria análise do financiamento do imóvel também. Então, posso aí estender para quaisquer tipo de bens imóveis. Propriedade intelectual, registros de propriedade intelectual também, que, inclusive, a propriedade intelectual, ela tem um papel muito interessante hoje, dentro dessa utilização de contratos inteligentes, por utilizar, inclusive, dá origem até aí às NFTs, que nós vamos falar também, que utilizam essa tecnologia também. Tá? Então, trouxe aqui mais alguns exemplos, só para que vocês tenham essa clareza, né? Armazenamento de registro, atividades comerciais, empréstimos, proteção de copywriting, que são textos e escrita, ela pode ser chamada de persuasiva, ou uma escrita mais voltada para um determinado fim, ou mesmo publicações, processos eleitorais, riscos de fraude eleitoral podem ser mitigados também com essa tecnologia, contratos de trabalho, enfim. É um sem número de possibilidades, aqui trouxe algumas das mais principais. Quem gostar do tema e quiser se aprofundar mais, eu recomendo muito o acesso a esse site, 101 Blockchain, 101 Blockchains, que ele é um pouco mais denso, ele vai falar de forma um pouco mais técnica, mas realmente ele traz o estado da arte do tema aí para nós, nos atualiza rapidamente. Então, vale a pena. Um livro também muito interessante, que é o Blockchain Smart Contracts, que fala justamente de implicações jurídicas, é um livro realmente direcionado ao setor, que também traz aí informações bem atualizadas sobre o tema. Claro que nós gostamos e sempre indicamos e buscamos uma literatura interessante, artigos científicos, mas nada é tão rápido em termos de atualização quanto os sites especializados. Por isso eu mencionei aí o 101 Blockchains, que vai trazer informação quase que em tempo real. Certo? E o que seria, então, blockchain? Blockchain é uma tecnologia, ela envolve criptografia de dados, né, e ela vem trazendo aí para nós. Hoje ela é um nível de segurança bastante importante, sendo chamada, inclusive, sendo considerada como a tecnologia mais segura do mundo. Em princípio, ela nasce para a criação de criptomoedas, então é muito normal vocês verem símbolos de bitcoins quando se fala em blockchain, mas ela deu tão certo e ela foi considerada realmente tão segura que ela tem se estendido aí a outras possibilidades, até mais simples do que a criação de um Bitcoin. Então, aqui traz um resumo de como essa tecnologia acontece, né? Então, ela é criada realmente em blocos, e é muito interessante que os especialistas dizem que quebrar esse tipo de tecnologia é como se nós tentássemos ter aí centenas de cadeados e eu tentasse abrir todos os cadeados no mesmo milésimo de segundo, porém com chaves espalhadas por uma sala inteira, e eu tendo que entender qual seria a chave que abriria cada um dos cadeados
e conseguir fazer tudo isso no mesmo milésimo de segundo. Ou seja, beiram o impossível hoje. Então, como eu disse, nada é 100%, mas o que vai se aproximar mais hoje do 100% é essa tecnologia. Então, esses dados, eles são criados, esses blocos de informação são criados, replicados, registrados e vão sendo validados um a um pela própria rede criada por eles. Por isso é chamada de blockchain. Chain seria correntes, né, na língua inglesa, e essas correntes estariam amarrando todos esses blocos e trazendo esses blocos sempre numa unidade extremamente difícil de ser quebrada, e é isso que garante a segurança. Então, a tecnologia de contratos inteligentes é realizada em segundos através dessa tecnologia. Então, quando eu submeto, por exemplo, o meu CPF a uma análise de crédito, e dali a, vamos colocar um tempo imenso, de 1 minuto, eu recebo uma resposta positiva ou não, eu sei que todo esse processo aconteceu, os meus dados estão seguros, estão armazenados, sim, porque há um histórico de que essas ações foram feitas, aconteceram, houve a submissão de um CPF, ele foi analisado, tais instâncias foram observadas, tais órgãos foram consultados, os resultados foram esses, todo esse histórico está armazenado aqui, nessa rede, e ele fica armazenado. Então, eles ficam relativamente expostos, mas dentro de uma tecnologia altamente segura. Então, essa é a lógica aí que une os contratos inteligentes ao blockchain, e por isso eles hoje são super bem aceitos e tidos, inclusive, como prova, né, como objeto de prova, justamente pela sua capacidade e segurança. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Ok. Então, inclusive até eu trouxe aqui, eu gostei de escrever, eu fiz questão de escrever aqui ao lado, para que vocês tenham essa informação, né, que os cientistas de dados nos deixam bem claro que para você quebrar essa criptografia de um único bloco, estamos falando de uma rede gigante, mas de um único bloco como esse, seria necessário dezenas de anos, justamente por conta dessa lógica de esse exemplo, né, que nos foi dado de como se precisasse abrir todos os cadeados no mesmo milissegundo, não pode haver nenhum descompasso nessa ação, com chaves totalmente espalhadas, que eu não sei qual chave corresponde a cada cadeado. Então, realmente algo que ganha uma grande complexidade. E aí entram as NFTs. E, claro, muitos devem estar surpresos com essa figura que eu trouxe aqui, né, um macaco de pijama. Essa gravura, vou chamar de gravura, essa imagem, ela é um NFT. E é um dos mais famosos. É muito provável que muitos já tenham se deparado com essa imagem sem compreender do que se tratava. Um dos primeiros NFTs criados, tá, no mercado de arte digital, foi comercializado aí em cerca de 40 bilhões de dólares, uma imagem de um macaco de pijama. Nesse macaco, na verdade, horas ele está de pijama, horas ele está mascando chiclete, enfim. Foi por quê? Porque uma imagem assim aparentemente desnecessária, aparentemente para muitos até deselegante, desagradável, é tão valiosa. Porque, entre outros motivos, o NFT, ele trata de recursos extremamente raros. O que faz com que um NFT seja tão valioso é a sua raridade. E quando se chega a imagens, pensando agora em arte digital, quando se chega a imagens como essas, que são quase impossíveis de ser imitadas, eu posso comercializá-las dentro do conceito de NFT por valores exorbitantes, porque realmente são recursos inimitáveis de arte digital. Eu não sou uma especialista em arte digital, então eu não saberia dizer justamente por que 40 bilhões de dólares. O fato é que essa é a cotação dessa NFT. Nós vamos entender o que seria uma NFT. É um tipo de assinatura digital.
é uma chancela, é algo que transforma qualquer mídia digital. Eu posso criar um GIF, que são aquelas imagens que a gente manda para o WhatsApp mesmo, que se movem. Posso pegar uma foto, um arquivo em JPEG, uma foto, eu posso criar um vídeo, ou mesmo uma mensagem que tem aí um conteúdo, algum desenho, conteúdo de arte, ou até mesmo um arquivo de áudio, em um bem não fungível. Então, NFT justamente é uma sigla para voltando aqui, Non-Fungible Technologies. Então, eu tenho aqui algo raro, praticamente impossível de ser imitado, então eu digo, eu tenho aqui uma NFT, certo? Quais são os impactos imediatos das NFTs nos segmentos jurídicos, né, indo além dos macacos coloridos? Primeiro, passaram a permitir a transferência de propriedades de ativos digitais de uma maneira muito, muito transparente. Voltando aos macacos, se eu crio essa imagem praticamente ilimitável, eu entendo que eu tenho ali uma NFT altamente valiosa, que vale alguns bilhões de dólares, como comercializar isso de maneira rápida e segura? Entram aqui os contratos inteligentes dentro da tecnologia blockchain para fazer essa comercialização meio que em tempo real. Certo? E eu posso trocar, né, até o conceito do bem não fungível, né, como os senhores sabem, posso trocar essa imagem por outra, e aí realizando trocas até muito mais valiosas. Então vamos imaginar aqui numa realidade um pouco diferente da digital, se eu tenho um Picasso, eu posso querer, enfim, trocá-lo por um outro colecionador, por um Monet, né? Não tenho aqui, tenho um outro artista, uma outra obra, e tenho aqui posso inclusive ter feito uma troca por um bem ainda mais valioso, depende da cotação dessas obras no mercado, no momento, enfim, aí entram outros aspectos. Mas essa transação, essa compra, essa venda, essa troca, seguros, essa transferência de propriedade de um ativo digital, ela é feita de forma extremamente segura e transparente. Ela pode ganhar publicidade de maneira muito simples. O impacto também vai requerer tivemos aqui acho que uma queda de luz. Ok, vamos lá. Então, como impactos imediatos, nós temos aí a permissão para que sejam realmente comercializados esses arquivos de forma digital, perfeito? Então, isso para artistas e criadores de conteúdos digitais, de arte digital, foi algo realmente muito, muito inovador. E traz aí uma tranquilidade e novas possibilidades imediatas. Né? Então, as estruturas legais precisaram se adaptar para poder abordar essas características únicas de propriedades e de transferências de NFT. E, como eu disse, o grande ponto aqui é a raridade dessas obras, ou dessas mensagens, enfim, tudo aquilo que diga respeito ao mundo digital que seja construído. Tá? Novamente, falando de contratos inteligentes, eles podem, então, automatizar esses pagamentos, né, reduzindo aí, inclusive, a dependência de intermediários. Intermediários quem seriam? Os próprios profissionais do setor, né, os próprios advogados e setores jurídicos em geral. Então, por isso que eu chamo a atenção para essa tecnologia que tem causado uma forte disrupção. Ela tem realmente retirado intermediações. Isso significa que eu proprietária da obra, poderia executar uma venda ou uma troca diretamente com o proprietário da outra obra? Perfeitamente. E é exatamente isso que tem acontecido. Mas eu não preciso de um registro jurídico, eu não preciso de um não preciso. Com a combinação das três tecnologias, não é necessário. Tá? No caso de disputas de propriedade relacionadas a NFTs, então, qual o direito à propriedade? Caso surjam dúvidas no direito à propriedade, o que é extremamente difícil,
por conta da initabilidade das obras, da raridade dos recursos, ainda que aconteça, os registros de blockchain, eles são associados a essas, né, NFTs, já são aceitos como evidência na resolução dessas disputas. Por isso que eu mencionei agora há pouco que todo esse percurso, todas essas análises ficam armazenadas, porque, numa eventualidade, elas servem como prova de que houve essa transação, onde foi o início, ponto inicial dessa transação, quem a fez inicialmente e até onde ela chega. Então, realmente são recursos de prova extremamente aceitos. Tá? Por quê? Por quê? Aí eu coloquei esse último parágrafo para registro nosso aqui, porque são informações que têm trazido, como eu disse, tem causado forte disrupção, e a tendência é que continuem causando e ecoando para outros setores, outras ações jurídicas também e outros setores. Então, vejam só, os registros de blockchain associados aos NFTs criam essa trilha transparente. Então, imutável. Eu não consigo ir lá e alterar nenhuma ação realizada dentro da tecnologia blockchain. Então, elas são transparentes, elas podem ficar públicas e são imutáveis. Então, elas podem ser utilizadas em provas, em disputas legais, né, tanto para provar a autenticidade de um ativo, quanto para questões de propriedade, enfim, para N outras possibilidades. Então, é preciso estar atento para entender para onde essa tecnologia caminha, né, e observar as ações disruptivas que ela tem causado. Certo? Vamos agora avançar aqui. Ah, não. Precisa chamar o Vitor de novo? Não, não vamos. Houve aqui uma queda de energia, então a fonte principal aqui que faz a transmissão, ela está desligada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar manualmente, certo? Perfeito. Então, acho que cobrimos aqui todos os pontos, né? Já chegamos aqui à parte final. Eu vou voltar aqui no slide das NFTs, só para que a gente tenha aqui essa reflexão. E deixo também essa mensagem de que talvez aqui esteja o ponto inicial de uma das maiores mudanças que a gente vai observar no segmento jurídico, no setor jurídico atualmente, por conta dessa eliminação de intermediários. Quem causou essa disrupção foram as NFTs, especificamente? Foram os contratos inteligentes? Mais provavelmente. Foi a tecnologia blockchain? Não. A tecnologia blockchain, como eu mencionei, ela foi criada para outros fins. De tão positivos os resultados, estão sendo aproveitados em outras ocasiões, outras oportunidades. No entanto, a soma dessas três tecnologias, elas têm sido realmente muito, muito interessantes e cabe a observação. Eu diria que dentro dessas três, os contratos inteligentes talvez tenham puxado associada, claro, à tecnologia blockchain, tenham puxado essa onda de disrupção que nós temos vivido aí ultimamente. Certo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Fiquem à vontade aí para nós finalizarmos hoje aqui. Tá? Por conta da questão técnica, eu vou escrever aqui no chat o endereço das minhas redes profissionais. Eu vou deixar aqui meu Instagram profissional. Lá vocês podem também enviar dúvidas, tá? Deixo aqui meu e-mail pessoal também, para o caso de alguém desejar trazer alguma outra dúvida ou querer se aproximar de mais alguma tecnologia ou
até mesmo para troca de informações e atualizações. Meus contatos ficam aqui à disposição de vocês, deixo também aqui meu WhatsApp. Fiquem muito à vontade, tá, para essas trocas. Muito obrigada, Lívia, muito obrigada a todos. Eu fico à disposição, tá? Peço desculpas, aí tivemos apenas algumas questões técnicas, mas para mim também foi um prazer. Obrigada aí pelas participações, obrigada, Estela, obrigada a todos os participantes, e nossa conversa pode continuar aí nas redes, por e-mail, como vocês preferirem. Bom, podem entrar em contato comigo também, que eu envio o link do meu LinkedIn para vocês, onde eu atualizo muito essa questão de tecnologia, muito essas questões de gestão empresarial, e a gestão ela pode ser aplicada para qualquer porte de organização, para qualquer segmento, então vai ser um prazer manter essas trocas com vocês. Bom, obrigada, um bom dia a todos, nos vemos em breve.